Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Prem Ramana e se você está nesse vídeo, provavelmente você deve ter ganhado, adquirido a sua primeira tigela tibetana. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você pode tocar sua tigela, como cuidar da sua tigela e também seus próximos passos dentro dessa jornada, desse portal que é esse instrumento sagrado, né? Então, primeiramente, antes da gente começar, parabéns por ter adquirido sua tigela. E só me apresentar primeiramente, então meu nome é Prem Ramana, eu sou terapeuta holístico, né, há muitos anos, e hoje em dia tenho a Shakti Sound Healing, onde eu trabalho com Sound Healing, ensinando Sound Healing, principalmente na linha desse trabalho com as tigelas, onde eu também ofereço vivências, práticas, terapias, e também tenho diversos produtos que eu importo, né, da região da Índia, do Nepal, e vendo aqui no Brasil e outros instrumentos também de Sound Healing, tá? Então tenho a loja. Todos os links, as informações do meu trabalho, você vai poder encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o que você precisa saber também você pode mandar nos comentários ali, sempre que possível eu respondo para vocês. Só para trazer uma base assim, eu lembro que a primeira vez que eu adquiri minha primeira tigela, eu acho que foi em 2012 ou 2013, de uma pessoa que estava viajando, tinha acabado de voltar da Índia. Comprei era uma tigela de um outro modelo diferente. E aí depois, ao longo dos anos, eu fui adquirindo mais uma aqui, outra ali, tive a oportunidade de ir para a Índia, de comprar algumas tigelas lá, depois eu acabei tendo um chamado espiritual no meio de uma meditação, de um retiro de silêncio, eu me vi no meio de várias tigelas, acabei fazendo um curso de Sound Healing, e a partir disso esse portal foi se abrindo para eu poder ser esse canal de trazer esse instrumento sagrado aqui. E só para trazer uma base assim para vocês, eu acredito que esses instrumentos, eles são instrumentos de poder. O que seria isso? Eles são como se fossem professores, como se fossem mestres. Quando a gente se conecta com eles, eles nos ensinam, eles falam com a gente, eles trazem qualidades para a nossa vida, eles trazem conhecimento, aprendizado. Então, existem instrumentos que são poderosos, né? Que são aliados, é como se fosse um caminho de conhecimento. E cada instrumento ele vai abrir um caminho de conhecimento, onde às vezes a gente vai entrar nesse caminho e receber as bênçãos que ele tem para nos oferecer. Então eu tenho essa visão desse tipo de instrumento e de vários outros instrumentos, acredito que todos eles vão te abrir portais internos e externos para o seu crescimento pessoal. Então vamos partir desse lugar, né? Normalmente essa tigela é uma tigela que não é difícil de tocar, é uma tigela simples, tá? Ela é uma tigela que você pode usar para meditação, que você pode usar para fazer um som, né? Onde a gente pode utilizar, por exemplo, esse som antes de uma meditação, no final de uma meditação, antes de uma aula, no final de uma aula, antes de uma prática de yoga, no final de uma prática de yoga, ou nos seus momentos de meditação, você pode colocar no seu altar, né? Normalmente ela vem assim, com uma almofadinha e o bastão. Então você pode colocar no seu altar e tocar lá no seu altar nos seus momentos de prática, ou para trazer uma energia boa. Você pode usar passando no seu ambiente, né? O som ele tem essa propriedade de limpeza, de cura, ele limpa as energias negativas, né? O som, a vibração, ele vai limpar essas energias negativas que ficam no ambiente, aquelas energias pesadas. Então também é um instrumento que você pode usar para limpeza ali no seu espaço terapêutico e que você também pode utilizar com clientes, por exemplo, tá? Com os seus alunos, também de uma aplicação mais direta. Então eu vou passar um pouquinho por tudo isso para vocês saberem a melhor forma de utilizar. Mas primeiro vamos aprender a tocar? Então ponto, tá? Essas almofadas, às vezes ela é um pouco grande para esse tamanho de tigela. Então o que acontece? O som acaba rápido, tá vendo? Então minha recomendação é que você toque com ela na mão, ou se você tiver alguma almofadinha menor, alguma basezinha que você queira colocar, que não trema, né? Que não fica fazendo aquele barulho de coisa batendo, também pode ser uma recomendação para você tocar, mas eu gosto de segurar na mão para tocar, tá? Primeiro ponto aqui, se você segurar ela, não sai som. Por quê? Você vai travar a vibração dela. Então, você pode deixar aqui na palma da sua mão, ou você pode deixar na ponta aqui, na parte dos dedos, mas sem abraçar ela com a mão, você espalma, tá? Porque aí ela vai poder reverberar. Então essa é a primeira forma de tocar. Segurou o bastão com intenção, tá? Bate na tigela. Pode bater assim? Pode, mas
o ideal é que você bata desse jeito, tá? Não precisa sair dando pancada, já é o suficiente. Se você bate muito forte, o som fica muito estridente, também incomoda. Então, aprender a bater com suavidade, com presença, tá? Pode bater dentro? Pode, mas melhor é bater lá de fora. Então, essa é a primeira forma de tocar, a batida. Segunda forma de tocar, rotacionando. No começo pode ser um pouco desafiante, tá? Você rotacionar, leva um pouquinho de aprendizado. Então, o que você pode fazer? Bater primeiro, e aí a partir daqui você vem com o seu bastão. É um movimento circular, não é um movimento só de pulso, é um movimento que você movimenta o braço também junto. Então tem um pouco de pulso, um pouco de braço. Tá vendo que eu estou movendo, né? E aqui ele tem uma leve tensão, é um equilíbrio. Eu brinco que é o feminino, né, a taça, a receptividade, e o masculino, o falo, né, aquela intensidade. Então você vem e traz força e velocidade, e aí você vai encontrando esse equilíbrio entre força, velocidade, e gerando essa tensão, esse atrito que vai gerar o som. E aí, essa tigela é uma tigela pequena, tá? Tem cerca de 11 a 13 centímetros, cerca de 12 centímetros. Então, esse bastão é o recomendado para ela ou até menor, tá? Só que, mesmo com esse bastão, com essa camurça, pode ser que não faça som. Vai depender da tigela. Então, você vai virar e vai tocar com a parte de madeira. Se eu colocar muita força, ó, tá vendo? Fica ruim. Agora, se eu também faço muito rápido e não faço força, não vai, entendeu? Então, é um mix de força, velocidade, e aí você vai aprendendo a domar, junto com a força e velocidade, essa vibração, essa tensão. É assim que toca. Tá? Simples, fácil, nenhum segredo. Tá difícil? Bate primeiro, e aí vem mais fácil. Tá bom? Todas que eu vendo, eu testo, então eu sei que dá pra rotacionar ela. Mas pode ser que, se você comprou uma diferente, eu tenho uma diferente, pode ser que o bastão seja diferente, tamanho, tipo de tigela, pode ser que não funcione, aí eu não vou saber por quê, tá? As minhas eu sei porque eu testei todas elas antes de chegarem na mão de vocês. Ok? Simples, fácil, né? Agora o que você pode fazer? Você pode só fechar os olhos e ouvir o som. Você pode passar ao redor da sua cabeça, né? Região dos chakras, trazer aqui pra cima. Você pode passar no seu corpo, como se fosse uma defumação. Então o que você pode fazer? Você pode pegar o seu cliente, por exemplo, que está ali, uma terapia que você fez, você terminou a sessão, você vem dar um toquinho e passa ao redor da pessoa, tá? E vai ali, passa nela, em cima, embaixo, como se você estivesse defumando com a vibração. Uma limpeza energética. Simples, fácil, tá? A aula também, meditação, tá ali numa aula de yoga, tocou, tá? Toca um pouquinho, não precisa tocar muito também, né? Deixa a vibração, deixa silenciar. É gostoso você ouvir até o final o som. Você viu que ela persiste bastante tempo, né? Ah, esqueci de falar. Todas as tigelas, tá? Aquela história dos 7 metais, etc., são os papos dos vendedores lá da Índia, do Nepal. Então eles falam que tem 7 metais, tem ouro, tem prata, não sei o que lá. Mas através de algumas pesquisas você vai ver que o que dizem é que na verdade esses materiais eles são feitos de um tipo de bronze específico chamado de bell brass, bronze de sino. E que todas as tigelas que são desse tipo de liga metálica, né, como essa, às vezes algumas mais escuras, ou etc., até as antigas, elas são dessa mesma liga, que é uma liga mesmo utilizada em sinos de igrejas, sinos antigos. Então dizem que é uma liga muito nobre, muito boa, muito difícil de fazer, que ela cria essa reverberação e tem esse tempo de reverberação do som, sustentação da nota, mas não tem esses outros metais. E quando tem é tipo 0,00001%. Isso é papo de vendedor, eles me falam isso quando me vendem. São 7 metais,
tem ouro, tem prata. Eles me falam isso quando eu vou comprar também, tá? Para qualquer pessoa. Então, se você achar na internet alguém falando assim, 7 metais, etc., é o mesmo material. Eu não gosto de falar uma coisa que eu não acho que é verdade, tá? Então, eu prefiro não dizer que elas são de 7 metais, eu acredito que elas são de essa liga de bronze de sino, tá? Então, só para deixar bem claro aqui para vocês porque você vai ver muita gente vendendo. Existem algumas outras que não são feitas à mão, você pode ver que essa é feita à mão, né, batida mesmo. Tem umas que tem umas bolinhas, elas são feitas em máquina. Tem umas que são cheias de desenho, de cores, bastante cor. Ela tem até uns desenhos assim em 3D dentro. Também são feitos em máquinas e essas quebram. Se ela cai, ela quebra e para de funcionar. Esse aqui é diferente, é outra qualidade. Esse aqui é um instrumento feito à mão de ótima qualidade, tá? Não é essas coisas feitas que são materiais de decoração, que é uma coisa feita prensada, muitas vezes na China, de baixa qualidade, onde vai cair um dia assim no chão e puf, não faz mais som, tá? Isso acontece, muita gente chega pra mim e fala assim, minha tigela parou de fazer som. Aí ela chega com a tigela tá inteira, mas tipo, ela quebrou. Bateu, não faz mais som, faz pé, 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 porque não é um bom material, tá? Tudo bem? Então tô só mostrando aqui pra vocês. Bastão e a almofada é o seu kit de primeira tigela. Eu, como professor de Sound Healing, trabalho com Sound Healing de forma terapêutica, quero trazer uma recomendação aqui para vocês. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento, aprender técnicas, né, de Sound Healing com tigelas ou com gongos ou outros instrumentos como os tinchas, os gongos, os sinos e etc., eu tenho uma formação chamada de Sound Healing Practitioner. É um curso de formação online onde eu dou as aulas ensinando você a utilizar essas técnicas. Então, eu estou ensinando aqui uma técnica com uma tigela, mas a gente tem técnicas com tigelas maiores, com 2 tigelas, com 4 tigelas, com 7 tigelas, seja para atendimentos individuais, onde você vai aprender protocolos de atendimentos individuais, como aplicar uma tigela, como aplicar 2 tigelas em massagem sonora, em complementar a uma terapia, como tocar, por exemplo, num banho sonoro, onde você vai utilizar a vibração das tigelas para chegar até as pessoas, né? Que você pode utilizar, por exemplo, num savasana de um yoga, numa sessão de sound healing, num ritual de expansão de consciência, de medicina ou de qualquer outra prática que vai trazer o som como algo complementar e terapêutico ou que vai criar uma experiência diferente para a pessoa, eu ensino dentro dessa formação, tá? Então ali você vai aprender protocolos para atendimentos, onde você vai poder atender individualmente com o sound healing, com as massagens sonoras, os banhos sonoros, protocolos dos chakras, protocolos de corpo todo, com a aplicação sobre o corpo, a aplicação externa ao corpo, sem tocar no corpo, e também formas de você conduzir esses trabalhos em grupo, rituais, conduzir meditações com as tigelas, como colocar isso junto com outros instrumentos no seu trabalho, tá? Então, se você quiser saber sobre essa formação, que é o Sound Healing Practitioner, o link está aqui embaixo, e esse link ele está com desconto, ele está com desconto do valor do kit, tá? Então, essa formação ela tem um valor de R$ 1.290, e aqui embaixo o link, se eu não me engano, nesse momento está por R$ 880, tá? Mas isso pode variar conforme a data e quando você vê isso daqui, tudo bem? Então, só para vocês saberem. É um curso bem completo, é um curso vivencial, tem várias meditações, tem várias práticas que envolvem chakras, respirações, as tigelas, o som, algumas visualizações e outras coisas que vão ajudar você a trabalhar a sua energia interna, abrir o seu campo energético, seus corpos sutis, para poder com que a energia possa fluir através de você e você possa permitir com que, eu brinco que as tigelas cantem através de você. Então eu brinco que eu toco a tigela, mas ela que canta. Então eu permito com que ela faça o trabalho dela. E para isso também eu vou esvaziando o meu canal, vou sendo mais intuitivo para isso, tá? E dentro disso, dentro desse trabalho também, a gente tem um aprofundamento nos tipos de tigela, quantidades de tigela e conjuntos de tigela e materiais diferentes. Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem um conjunto diferente. Então, por exemplo, essa é a tigela que você acabou de receber, uma tigela de 12 centímetros, tá? Essa daqui é uma tigela que ela vai ter cerca aí de 18, 19 centímetros. Essa é uma tigela, por exemplo, que deve ter na faixa de uns 23, 25 centímetros. Então, essas duas tigelas, elas formam um conjunto, que eu chamo de conjunto starter, um conjunto de 2 tigelas, que é a base para quem vai querer começar a trabalhar com atendimento, por exemplo, de massagem sonora. Onde a gente tem uma tigela grande, que essa daqui no caso está em Dó, e essa tigela média, grande, está em Sol. Elas estão em quintas. O que isso significa? Que elas têm harmônicos que compartilham entre si o som.
e faz com que elas tenham uma harmonia no seu tocar, no seu som e no trabalho que elas vão fazer. Então você tem duas tigelas com qualidades sonoras, de boa qualidade, que tocam bem junto, e duas tigelas são muito complementares para trabalhos terapêuticos, onde você tem uma grande vibração para aplicação, por exemplo, em região do quadril, cintura, pés, pernas, etc. E uma tigela média para grande que você consegue aplicar no corpo todo, em todas as regiões do corpo, parte do tórax, laríngeo, a parte superior, tá? Então, para um trabalho terapêutico, aqui a gente está falando de um conjunto de tigelas para um trabalho terapêutico com duas tigelas. E elas acompanham também, né, os bastões que você vai usar para fazer esse trabalho. Porque cada bastão ele vai tirar um som diferente da tigela também. Então esse bastão ele é mais macio. Esses daqui a gente não usa tanto nas tigelas menores. Por quê? Porque ele não consegue extrair tanto som dela. Ele até extrai, mas é pouco. Esse daqui, se eu bater, ela vai cair. Porque ele é grande para ela. Mas quando eu pego, por exemplo, uma tigela desse tamanho, olha a diferença, tá? Aí quando eu pego um bastão desse, então essa é uma tigela que tem muita vibração, uma tigela ideal para o quadril, por isso que eu falo que ela é um conjunto terapêutico. E quando, por exemplo, eu toco as duas juntas, só para vocês ouvirem o som, vocês não vão conseguir ver porque está apoiado na mesa. Então essas são tigelas que eu chamo de golden, são um conjunto de duas tigelas, eu tenho no site. Tem um conjunto maior, baseado nessas daqui, que você vai ter uma desse tamanho, vai ter essas duas e vai ter uma outra intermediária entre esses quatro tamanhos, né? Que eu chamo um kit de 4 tigelas, que também é um kit mais completo para você trabalhar aí, que já é legal tanto para massagem sonora, como para você já colocar aí em trabalhos que você vai complementar com outros instrumentos, em trabalhos de sound healings mais completos, porque você tem mais tigelas, você consegue sustentar mais tempo um som com diferentes sons, frequências, vibrações. Isso faz com que você, por exemplo, numa sessão em grupo, tenha mais efeito do que usar uma tigela, né? Concorda que se você vai colocar as pessoas para meditar e vai tocar uma tigela, vai ter um efeito. Se você tem 4 tigelas, né? Você vai ter um efeito muito maior, tempo, de variação de som, né? Então você vai tendo diferentes sons e vem outras aqui. Você vai criando harmonias de som diferente dentro disso tudo, tá? E eu também tenho os conjuntos de 7 tigelas com 7 notas, que elas vão fazer a escala musical de Si a Dó, né? Em terceira oitava, que seria esse tamanho aqui que vocês viram, que vai Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó sendo mais grave, Si mais aguda. Então a Dó é maior, como essa daqui. Essa daqui é uma Dó, então vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada uma vai estar correspondente a um chakra, e com isso você tem um conjunto grande de 7 tigelas, onde você consegue ter uma variação grande de notas, uma variação grande de tons, de vibração. Então você tem uma tigela menor, que vai ter menos vibração, uma tigela maior, com mais vibração. Você vai ter combinações de harmônicos diferentes, vai ter uma combinação sonora diferente, com impacto maior no trabalho, tá? Isso aqui é muito bom para quem trabalha com sound healing, trabalha com grupos, ou gosta de fazer banhos sonoros. Então a pessoa deita na maca ou deita no chão, e você coloca as tigelas ao redor dela e vai tocando elas, e ela vai recebendo essa vibração, e aquilo vai fazendo uma alquimia sonora dentro dela. Isso é possível porque você tem várias tigelas trabalhando, tá? Não estou falando que você tem que comprar todas as tigelas, mas só mostrando as possibilidades desse tipo de trabalho. Uma tigela às vezes é o que você precisa. Tem gente que vai querer ter 7, tem gente que vai ter 15, tá? Então vai depender muito da pessoa. E, então, esse daqui é o modelo que eu chamo de Golden, tá? E a gente tem o modelo que a gente chama de Full Moon. Elas são tigelas muito semelhantes, elas têm os mesmos princípios, só que essas daqui, elas são feitas em noites de lua cheia. Então, são chamadas tigelas Full Moon, são feitas em lua cheia, e normalmente isso faz com que as propriedades do metal variem um pouco. Então, o tempo de ressonância, a qualidade sonora, a qualidade vibracional dessa tigela é um pouco maior do que das outras, da Golden. E também ela, consequentemente, tem um valor mais alto, né? Então, é um outro tipo de instrumento, uma outra qualidade, com os mesmos princípios, né? De 2 tigelas, 4 tigelas ou 7 tigelas que eu tenho disponível
no site e que você pode procurar ali para ver os diferentes tamanhos desses kits, tudo bem? Então, só queria aqui te apresentar um pouco desse universo, dessas tigelas, te ensinar, te dar boas-vindas, né, para você, parabéns, né, e boas-vindas por você ter recebido seu primeiro kit de tigela. Assim como eu comecei com uma, depois eu tive outra, depois eu tive várias, e hoje em dia eu sou canal delas, né, para trazer elas, então cada um tem o seu caminho. Então, te apresentar uma tigela, como tocar, o que você precisa... o que você precisa saber também, como cuidar da sua tigela, né? Limpeza, tá? Pano seco. Passa um pano seco nela, limpa ela e guarda. Moro numa região que pega muita umidade, sal e etc. Você pode colocar uma gotinha de óleo, pode ser óleo mineral, pode ser azeite, óleo de... qualquer óleo que você tiver, bom óleo, né? Põe uma gotinha no pano, uma gotinha, tá? E pega e passa nela, e passa dentro dela. O óleo vai impermeabilizar, então vai ter menos umidade. Só que se você passar muito óleo, você não vai conseguir fazer esse movimento de... ela vai perder a tensão, né? A fricção que rola aqui. Então você perde esse atrito e aí você não consegue fazer esse movimento, tá? Mas ajuda a proteger. Então por isso você coloca uma gotinha, passa ali, dentro, fora, isso é bom. Ela, o metal, ela oxida, tá? Normal, faz parte das tigelas. Começou a oxidar, passa um pano com limão, tá? Pode colocar umas gotas de limão, passa, limpa ela bem, tira a oxidação, passa um pano úmido para tirar o limão, ou então lava ela, né? E depois você passa um pano seco para deixar ela bem sequinha. Você pode colocar uma gotinha de óleo para dar essa protegida nela, tá? São formas de você proteger a sua tigela. Carregar, você pode colocar numa bolsinha, numa sacolinha, numa caixinha que você tiver, né? Pode enrolar num pano, deixar também num pano enrolado se você quiser. Pode deixar ela no sol para pegar um pouco da energia do sol, pode deixar ela na lua para pegar um pouco da energia da lua, pode levar para uma cachoeira para tomar um banho de cachoeira, purificar, pode colocar umas ervinhas com água dentro e tocar, pode colocar um cristal e deixar dentro. Enfim, pode usar das suas mais variadas formas. Ela é um instrumento de poder, de energia, ela dá energia para as coisas, essa vibração, e ela também recebe energia, ela é um metal. Assim como um cristal você carrega energia ou limpa a energia dele, a tigela você pode fazer o mesmo, tá? Então, desculpa, estava esquecendo de falar dessa parte importante. Fica aqui essa dica para vocês, tá bom? E aí, então, te mostrei como você utilizar, passar no corpo, passar no ambiente, tocar, meditar, ouvir o som, sentir a vibração, se conectar com ela. E aí, caso você tenha interesse de aprofundar, o link do curso está aqui embaixo, de aquisição dele, para você poder fazer o curso de formação em Sound Healing Practitioner. E também o link do site, que aí você tem acesso a esse produto ou outros produtos. Tem os produtos que as pessoas gostam muito, por exemplo, que é a Danmoy, né? Que é um instrumento que eu vendo bastante. Então vou mostrar aqui para vocês rapidinho, aproveitar. Né? Então a gente tem uns tinchas, temos diversos instrumentos na loja. Para você poder conferir também, comprar para você ou para dar de presente para alguém, são ótimos presentes, né? Então é isso, parabéns pela sua tigela, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse universo, estou à disposição, meu Instagram, site estão aqui embaixo, qualquer coisa que você precisar, só falar comigo. Gratidão, namastê.